Querido diácono, amados irmãos e irmãs, a última dor de Nossa Senhora é uma experiência comum a todos nós. A experiência do último caminho que nós faremos na nossa vida, a sepultura. Nascemos e passamos por uma pedra, a pedra da pia batismal. E ali nascemos para a vida em Deus. E o céu começa em nossa vida quando nós entramos na fonte do batismo. E a última pedra é aquela que Nossa Senhora viu fechando a sepultura do seu filho. É que também nós experimentaremos o túmulo. Para os incrédulos dos tempos de hoje, de sempre, pode pensar assim: no túmulo acaba tudo. As realidades mundanas, sim, se encerram na sepultura. Não levaremos para o céu as realidades que são desta terra. É por isso que é muito claro a teologia em dizer que somente levaremos para o céu o amor. E é nesta perspectiva que São Paulo diz para nós: o amor não acabará nunca. Quando aquela pedra fechou o túmulo de Jesus, o coração de Maria foi também, mais uma vez, atravessado pela dor. E uma espada o transpassou. O último cortejo de Maria com Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, foi aquela longa e dura viagem de conduzir Jesus à sepultura. Não longa pela distância, porque o evangelista relata que o túmulo onde depositaram o corpo de Jesus ficava perto do Calvário. Lembremos que a pressa para sepultar Nosso Senhor antes do terminar do dia da sexta-feira era uma necessidade. Mas aquela última viagem de Maria com Jesus, conduzindo seu corpo desfalecido, um corpo chagado, um corpo altamente violentado, para colocar numa sepultura. E a viagem de volta de Maria? Ela precisava voltar para casa, agora conduzida e acompanhada do discípulo amado João, que daquele dia em diante levou Maria para morar consigo, a recebeu como mãe e cuidou de Nossa Senhora. A difícil viagem de voltar do cemitério. Quantos de nós já passamos por esta dor? Voltamos com a esperança um pouco abalada porque somos humanos. Voltamos diante do sepultamento de uma pessoa que amamos, como que um filme passando em nossa mente de todas as histórias e de toda a vida vivida. Quando vivemos bem com as pessoas que nós amamos, não se torna um caminho e uma lembrança de culpa, mas de gratidão. Mesmo assim, não deixa de ser doloroso. Maria também fez esse caminho de volta. Quantas vezes Nossa Senhora tinha viajado com Jesus, ido a Jerusalém, na fuga, em outros lugares tantos. Maria tinha a companhia do seu filho. Quando Maria se torna viúva, Maria tinha a companhia do seu filho.
Agora ela não tem mais o seu amado José e ela não tem mais o seu amado filho. Maria precisa ser amparada. Maria precisa de alguém que cuide dela. E Jesus pensou na sua mãe depois que ele morresse. Jesus pensou em cuidar do tempo que Nossa Senhora ainda teria neste mundo. Veja como Deus é carinhoso. Ele pensa em tudo por nós. Ele pensou também nesse detalhe para Nossa Senhora. Na verdade, Jesus não estava somente nos presenteando ao dar-nos Maria como mãe. Jesus estava cuidando da sua mãe ao entregá-la ao discípulo fiel. João era capaz de cuidar de Maria, porque ele permaneceu até o fim com Jesus. Quem ama tem capacidade de cuidar, porque o Senhor assim vai confiar os seus bens, os bens da sua casa, como diz Jesus numa parábola, àquele que ama. Jesus entrega os tesouros àquele que ama. E Jesus entregou a João o único tesouro que lhe restava, sua mãe, aos pés da cruz. Tinha tirado tudo de Jesus. Hoje nós falamos da dor, da solidão de Nossa Senhora. Solidão que não significa presença de pessoas. Quantas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas, mesmo vivendo rodeadas. Isso pode acontecer até numa vida matrimonial. Esposo e esposa que vivem uma profunda solidão, porque não conversam, porque não dialogam, porque não se olham, porque evitam estar presente, estar junto. A solidão do mundo, a solidão dos idosos, que são tão desamparados, a solidão de tantos pais e a solidão de tantas mães idosas e enfermas, que por conta da vida frenética, da correria dos filhos, vão deixando para lá. E às vezes até o descaso mesmo. No mundo tem de tudo. Filhos, façam como Jesus. Tenha sensibilidade de pensar no cuidado para com os seus genitores. O cuidado na idade avançada. Jesus, mais uma vez, ao entregar Maria aos cuidados de João, está vivendo a Escritura. Está cumprindo a lei, o mandamento, o quarto mandamento. Maria, ainda que sentindo uma solidão imensa, não ficou sozinha. Maria teve a companhia da igreja. E nas nossas solidões também, meus irmãos e irmãs, você tem a companhia da igreja. Você tem a força dos sacramentos, você tem a missa, você tem a Eucaristia. Nos tempos de distanciamento social, de não poder transitar de um lado para o outro, você tem a companhia da igreja. Talvez a maior e mais plena companhia que nós temos neste mundo de hoje. Você abre as suas redes sociais, você encontra ao mesmo tempo tantas missas, pregações, coisas que te enriquecem, palavras que te enobrecem. Portanto, a igreja é a nossa mãe, é a nossa companheira. Valoriza a Santa Mãe Igreja. A igreja te oferece os sacramentos
que enche a sua alma da graça de Deus, de modo especial o sacramento da penitência, a confissão. A igreja te abençoa e te reconcilia com Deus e com o próximo nas últimas horas da sua vida, quando recebemos o viático, o sacramento da unção dos enfermos e a sagrada comunhão. Mas a igreja não faz isso por ela mesma. Ela faz porque Jesus, através da igreja, quer continuar sendo para nós aquilo que Ele foi para Nossa Senhora no momento difícil desta mulher. No entanto, Maria tinha, queridos irmãos e irmãs, dentro do seu coração, era a única que acreditava na ressurreição. Ninguém mais. Os discípulos não entenderam a ressurreição, só compreenderam depois. Tanto é que Pedro foi dizer para Jesus, quando ele falou da sua morte e ressurreição, Pedro escutou somente morte, não ressurreição. E Pedro chama Jesus e fala: Deus não vai permitir que isso aconteça com você. Outra vez, Jesus caminhando com os discípulos, subindo para Jerusalém, ele fala: o Filho do Homem vai ser julgado, condenado, crucificado e no terceiro dia ressuscitará. 2 discípulos estão preocupados com o lugar que ocupariam no céu. Queriam a direita e a esquerda do Senhor. Não confiaram na ressurreição, que fugiram todos. Não confiaram na ressurreição os discípulos de Emaús, que no primeiro dia da semana, após Jesus ser anunciado que estava vivo, eles querem voltar para o povoado de Emaús, a rotina diária. Maria confiou na ressurreição. Ontem eu falava das revelações de Maria Santíssima, a Santa Brígida. Esta santa, que viveu pelo volta do ano 1300, teve muitas revelações de Jesus. O Papa João Paulo II, santo, nosso querido e amado padroeiro, disse: mesmo que a igreja não fale abertamente sobre as revelações de Santa Brígida, está subentendido que a igreja crê e acolhe. E uma das falas de Nossa Senhora Santa Brígida é exatamente esta: eu não costurei o lençol que envolveu o corpo do meu filho, porque eu sabia que ele não apodreceria ali. Confiança na ressurreição. Maria estava triste, dolorosa, sofrida, mas Maria sabe e, portanto, nos ensina: a morte não é a última etapa da nossa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus diz: eu não morro, eu entro na vida. A vida plena, a vida definitiva, a vida que é eterna, a vida que não termina, a vida que será em tudo melhor que esta, a vida que Jesus na cruz deu ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso continua sendo hoje, na minha e na sua vida, uma dádiva de Deus, uma graça de Deus. E quando que o paraíso acontece? Quando olhamos para Jesus, nos arrependemos de nossos pecados e o acolhemos de verdade em nós. Por isso, eu quero fazer agora, nesse momento, algumas pequenas reflexões para o exame de consciência e o seu pedido de perdão para celebrar a Semana Santa e, portanto, a Páscoa do Senhor,
Tendo em vista que nós não estamos vivendo nestes tempos os sacramentos da penitência, mas não precisa ninguém viver no pecado. Olhe para Jesus, confia na misericórdia de Deus, busque e peça perdão, arrependido, e siga em frente. O sacramento da confissão é o que te coloca de novo na caminhada, que faz você olhar para frente e não ficar preso, amarrado nas coisas do passado, que faz você viver a esperança do paraíso que começa já, agora, com a sua decisão de pedir a Jesus que te coloque nessa experiência de vida nova. São Paulo compara a vida do batizado e o batismo como morrer para o pecado e ressurgir para a vida nova. Morte e ressurreição estão em nós constantemente quando nós vivemos a dimensão da superação daquilo que é mal para o amor misericordioso de Deus. Pensemos no pecado em 3 dimensões. Primeiro, a minha relação com Deus. Como Jesus se relacionava com o Pai? O Evangelho escreve abundantemente os momentos de oração de Jesus, os momentos em que Jesus estava falando com o Pai e recordando os ensinamentos do Pai do céu, dado através dos profetas, da lei e de tudo aquilo que o Antigo Testamento já havia proclamado. As decisões de Jesus levavam em conta o que ensinava a Escritura Sagrada. Quantas vezes Nosso Senhor citou as Escrituras na sua vida? A relação de Jesus com Deus era perfeita. E a minha e a sua relação com Deus, como está? Que lugar de fato Deus ocupa na sua vida? Como está a sua vida de oração? Você conversa com Deus? Você pede orientação ao Pai do céu, através do Espírito Santo, para tomar decisões? Ou você acha que você é maior que Deus e pode tudo sozinho por si mesmo? Querido irmão, querida irmã, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como você pratica as coisas de Deus? Não pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas quem, por exemplo, não coloca o domingo e dias santos em segundo plano na vida. Como é a sua vida espiritual através da Eucaristia, da missa dominical? Quantas vezes você falta? E nós não estamos dizendo da ausência da missa nos tempos de pandemia, mas quando você pode e a preguiça não permite. Ou quando você pode, mas as festas, as atividades sociais não permitem. Ou até mesmo não reza, porque é ganancioso, só pensa em ganhar dinheiro e acha que no domingo rezar é perder tempo, é perder dinheiro. Examine a sua consciência através da sua relação com Deus. Olhar para Deus, perguntar a vontade de Deus para a sua vida. Confiar em Deus, que é Pai e que nos ama. Mas a sua relação com Deus que faz você levar a sério a fé. E que não precisa andar por aí buscando superstições, buscar leitura e adivinhações de futuro. E todas essas coisas que contaminam a sua espiritualidade, a sua fé pura. Renuncie a todas as superstições.
e peça perdão a Deus se você já praticou alguma coisa fora da doutrina católica. Depois, Jesus, na sua relação com o próximo, o Evangelho está cheio desta relação de Jesus com o outro. Ele ia atrás da ovelha perdida, do pecador, tinha uma palavra que consolava para aqueles que erravam, tratavam bem e respeitosamente as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. No grupo dos chamados por Jesus, tinham pessoas de todas as idades. João, o discípulo amado, era o mais novo. Jesus se relacionava sem julgamento, sem preconceito, sem rótulo. Jesus encontrou com muitas pessoas da vida torta e nunca parou e perdeu tempo para perguntar o passado de ninguém. Jesus olhava com esperança para as pessoas e dava a esperança de serem pessoas renovadas, pessoas melhores. E a minha relação com Jesus e a sua relação com o próximo, com o outro, com o irmão, com o inimigo, com aqueles que Jesus diz assim: olha, se fez o mal, paga com o bem. Reze pelos vossos inimigos, por aqueles que vos caluniam, por aqueles que vos perseguem. Você reza, você paga com o bem ou com a mesma moeda do mal? Já prejudicou alguém? Às vezes nós pensamos assim: o sexto mandamento, o mandamento não matar. Ninguém de nós matou ninguém, fisicamente. Mas será que você não matou ainda uma pessoa no seu coração? Quando diz assim: olha, fulano eu não quero nem encontrar, e se eu encontrar, eu finjo que não vejo, porque para mim já morreu. Pior ainda quando esta é uma fala de dentro da igreja. E pior ainda quando esta é uma fala entre familiares. Filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos. Entre família, destruir a moral, a dignidade, o valor do outro. É pecado contra o outro a fofoca, é pecado contra o outro a mentira, que gera calúnia, que difama. É pecado contra o outro quando a gente expõe o outro. É pecado quando nós não somos felizes com a felicidade do outro e procuramos atrapalhar o caminho, o sucesso dos outros. Peça perdão a Deus se você prejudicou alguém, atrapalhando o sucesso desta pessoa. E é fácil pensar nisso. Quando alguém, por exemplo, está progredindo na vida, no trabalho, e às vezes a pessoa vai lá, junto ao patrão, aos colegas de serviço, e faz um inferno na vida do outro. O pecado contra o outro na dimensão da relação física, afetiva. O pecado com relação à sexualidade. O uso do outro apenas como um objeto. Descarte. A sociedade do descarte. Usa, joga fora. Todas essas dimensões afetivas, vividas sem Deus e sem a luz de Deus, é sempre um pecado que fere a dignidade também do outro. Jesus tinha uma relação respeitosa com todas as pessoas. E Jesus tinha uma relação que ajudava as pessoas a crescerem, a progredirem, e não a diminuir, a se sentirem pior. Devemos pedir perdão pelas ofensas, palavras deixadas no coração das pessoas.
E aí, vida conjugal, família, pais, filhos, irmãos, quantas feridas na alma que nascem dentro de casa, porque não sabem falar, porque não sabem ver Jesus dentro do seu lar. E às vezes Jesus está no pior dos piores ao seu ver. É aquele que precisa da sua misericórdia. Não é que você vai salvar o outro, porque também o pecado da autossuficiência pode atrapalhar tudo. Mas o amor salva. O respeito pela pessoa vai além do pecado da pessoa. Nosso Senhor nunca aplaudiu o pecado. Nosso Senhor sempre amou o ser humano, a pessoa que erra. E da fragilidade todos nós estamos dentro dela. Ninguém está isento. O pecado de julgar, de condenar, de tirar as suas conclusões, de achar que o outro não tem salvação. Jesus salvou um bandido na cruz, um ladrão que se arrependeu, e mostra para nós: o ser humano tem jeito. Tem jeito. Deus sabe tudo. Deus sabe aquilo que você não sabe. Deus vê aquilo que você não vê. Deus vê uma migalha de amor e de caridade, de bondade, de pureza na alma de uma pessoa, das quais às vezes nós só enxergamos o mal. Peça perdão e ao mesmo tempo que o Senhor cure o nosso coração. Jesus morreu na cruz amando. Jesus morreu na cruz pelo outro, por nós todos, pelo próximo. O cuidado com o próximo, descrito na parábola do bom samaritano. Cuidado com a vida, com a saúde, cuidado com a dignidade que o outro tem. Tudo isso deve estar presente na nossa vida nesses dias e pedir perdão para celebrar uma Páscoa renovada, ressuscitada. Depois, a última e terceira dimensão, a relação de Jesus consigo mesmo. Jesus sempre relacionou consigo como alguém muito especial. E um dos ensinamentos que comprova isso de Jesus foi exatamente este: ame o próximo como você ama a si mesmo. Quem não se ama, quem não se respeita, quem não tem autoestima, se torna terreno baldio, aceita qualquer coisa. Jesus tinha e sabia da sua dignidade enquanto ser humano, homem, Deus que se fez homem, mas também do seu valor enquanto divino. E a sua relação com você mesmo, com o seu corpo, o cuidado com a sua saúde, os exageros que levam a tantas doenças e sofrimentos, os exageros e os desequilíbrios na comida, na bebida, no cigarro, nas drogas. Como que você se ama, se cuida, se valoriza? Precisa pedir perdão também pelo pecado que se comete contra si mesmo. Aquela pessoa que desiste da vida, que pensa em se matar, que não vê mais razões para viver, que não se cuida mais, que não se importa com a própria saúde. É pecado quem não cuida da saúde, quem não procura os meios da ciência. Mas também é o pecado contra si mesmo que se comete se afastando de Deus, deixando de rezar, de buscar os sacramentos, de comungar, vivendo uma vida de qualquer maneira. Queridos irmãos e irmãs, um bom relacionamento consigo mesmo, bem trabalhado, curado, vai ser um caminho
bonito para você relacionar-se com o seu próximo. O pecado contra si mesmo, quando você se coloca sempre abaixo, isso não é humildade. Humildade não é você se sentir a pior do que os outros, não. Humildade é você se sentir na mesma condição do outro, nem melhor e nem pior, mas na condição de quem precisa de Deus. Aliás, o maior critério para saber se uma pessoa é humilde ou não é quando ela se reconhece dependente de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Esse é o critério para a humildade. Humildade sem Deus pode ser uma vaidade enrustida. Queridos irmãos e irmãs, peça perdão pelas vezes que você destruiu a sua dignidade, o valor que você tem, não se deu o devido valor, não se respeitou e não se respeita. E aí, como eu dizia, a gente vai se tornando terreno baldio, né? O lixão sanitário. Tudo que chega você acolhe, porque você se sente o pior dos piores, não se sente amado por Deus e, portanto, não se sente amado pelas pessoas, vive lamuriando, reclamando de tudo, nada está bom, nunca sabe agradecer, não conhece a palavra gratidão. Peça perdão. Esta atitude nos leva a grandes sofrimentos. E assim, queridos irmãos e irmãs, vamos viver a nossa vida dentro de um projeto. Um projeto que eu não faço sozinho para mim mesmo, mas um projeto que Deus está oferecendo para nós e tornou claro diante de nós através do seu Filho Jesus. Esse é o projeto de Deus. E não é um projeto difícil. Jesus mesmo falou: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. É o projeto de Deus para a vida conjugal, a fidelidade conjugal. Peça perdão quando você que é casado, casada, vive infiel. E não é somente a partir do ato que se concretiza, mas também o olhar, o pensamento, o desejo que vai alimentando dentro de nós. Peça perdão pelas vezes que você deixa a sedução do mundo e do demônio te levar. E o inimigo é sempre muito artilhoso. Ele sabe o que oferecer. O demônio nunca vai oferecer uma coisa pior do que você tem. Para a infidelidade, por exemplo, na vida de casado. O demônio nunca vai oferecer uma mulher mais feia do que você já tem em casa ou um marido mais feio. Alguma coisa melhor tem. Ou tem dinheiro, ou tem lábia, ou engana você. Mas alguma coisa vai te encher os olhos. É a falsidade do inimigo que enche o nosso coração de ilusão, que enche a nossa mente de fantasias. Então tome cuidado, porque às vezes nós abrimos portas que depois a gente não sabe mais fechar na vida. Mas Deus é amor. Tudo que nós celebramos nesses dias da Setenário de Maria foi exatamente para dizer para nós que Jesus não passaria por tudo isso se Ele não estivesse mesmo disposto a nos salvar e a nos perdoar. Não tem pecado que Deus não perdoa, não tem vida que Deus não possa salvar. Não se jogue no inferno, não antes de se jogar nas mãos de Deus, não antes de se jogar nos braços misericordiosos de Jesus, que te leva para o paraíso, mas que muito mais faz a sua vida ser um paraíso hoje, agora, a partir desse momento que você diz: meu Deus, tenho muita pena de ter pecado, pois ofendi a vós, meu Criador. Com a vossa graça,
ajuda-me a não mais pecar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.